Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos e amigos. Mais uma vez, vamos ter um tempinho de meditação em torno da palavra de Deus, da mensagem do profeta William Branham. Mas antes, façamos uma breve oração. Bondoso Pai Celestial, mais uma vez, rogamos a Tua bênção sobre as nossas vidas, a minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida daqueles que atentamente ouvirão Tua palavra. Não somos nada, Senhor, por isso merecemos da Tua grandiosa graça, que o Senhor sempre derrama sobre nós, nos permitindo ver, nos permitindo ter o perfeito esclarecimento daquilo que o Senhor fez nos últimos dias, aquilo que nós precisamos saber para nos preparar para o arrebatamento. Esteja conosco, é o que rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu quero ler no livro de Gênesis, capítulo 18, e o versículo 1 até o versículo 5. E depois também São Lucas 17, do versículo 26 a 30, porque estas escrituras se equivalem. Amém? Gênesis capítulo 18, versículo 1 até o 5. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. Isto foi a aparição daqueles anjos a Abraão, Gênesis 18. E em São Lucas 17, 26 a 30, Jesus se referindo a este fato, porque eram os dias de Ló. Foi nos dias de Ló em que Gênesis capítulo 18 manifestou. Diz assim, verso 26 de São Lucas 17. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então eu quero falar um pouquinho com vocês, meus irmãos, sobre o último sinal. O último sinal. Baseado sempre naquilo que o irmão Branham pregou, vamos ver o que significa esta afirmação da parte do irmão Branham. O último sinal. O irmão Branham diz na mensagem O Sinal, parágrafo 184, todo acontecimento espiritual é um sinal de Deus. Seja cuidadoso, observe isso, veja. Todo acontecimento espiritual, tudo que sucede é um sinal. Nós não estamos aqui por casualidade. Estas coisas não sucedem simplesmente por casualidade. É um sinal. E um sinal para ir ao lugar seguro rapidamente. Noé foi um sinal para a sua geração. Elias foi um sinal para a sua. João foi um sinal para a sua.
toda a mensagem da hora é um sinal. Então eu gostaria de salientar, irmão Branham dizendo que Noé foi um sinal para a sua geração. Elias foi um sinal para a sua. Ou seja, os profetas, eles eram um sinal para as suas gerações. E nós estamos falando do último sinal. Vamos ver o que o irmão Branham diz sobre o que é o último sinal. A igreja, a noiva, ela tem tido muitos sinais, diz o irmão Branham. Ela tem tido muitos sinais. E chega a hora em que ela recebe o seu último sinal. Nenhum sinal mais será enviado depois do último sinal. Quando chega o último sinal a manifestar, é a hora derradeira. Após o último sinal, é a hora de irmos ao arrebatamento, irmos no arrebatamento. Irmão Branham fala disso em muitas mensagens, muitas mesmo. O último sinal, eu posso citar algumas delas, porque não poderíamos ler todas, mas na mensagem Qual é a Atração sobre a Montanha, parágrafo 160, muda Deus seu parecer, parágrafo 167 e 168, quem é este Melquisedeque, também parágrafo 160, hoje se cumpriu esta escritura, parágrafo 52, a festa das trombetas, parágrafo 260, todas essas mensagens e muitas outras, o irmão Branham falando sobre o último sinal, ou seja, a última manifestação, o último mensageiro que é enviado à igreja. Então o irmão Branham faz uma correlação da semente real de Abraão, que é a sua noiva, a noiva de Jesus Cristo. E irmão Branham diz que Abraão tinha visto Deus em muitas formas. Deus tratou com Abraão de muitas formas, através de visões, através de uma luz, mas houve o dia em que ele recebeu o seu último sinal. Houve o dia em que Deus manifestou a ele em uma última forma, antes que a promessa pudesse ser cumprida. E a promessa era de um filho, que seria gerado através dele e Sara. Este filho prometido, irmão Branham diz, que é Jesus Cristo em pessoa, que levará a sua igreja para casa. Esta promessa que nós aguardamos é a vinda do Senhor para nos arrebatar. O filho prometido, que tinha sido dado como promessa a Abraão e Sara, porque Sara era estéril, e Deus prometeu que de Sara sairia, que através do ventre de Sara, eles teriam um filho que seria herdeiro de Abraão, e através desse filho, as nações da terra seriam abençoadas. E este filho, para nós, toca o arrebatamento. Significa o arrebatamento. Então, chega o momento que antes do arrebatamento, a igreja recebe seu último sinal. Seu último sinal. A igreja recebe muitos sinais. Ela recebe Lutero, ela recebe Wesley, ela tem o movimento pentecostal, mas tem um momento que ela recebe seu último sinal, como foi nos dias de Ló. Quando, eu vou ler nas mensagens, eu estou falando, mas logo o que eu falo tem que ser confirmado com a mensagem do profeta. É o irmão Branham quem diz estas coisas, como foi nos dias de Ló. Porque quando nós estávamos nas denominações,
e não tínhamos conhecimento destas coisas, dias de Ló para nós apenas apontava para a corrupção do gênero humano, apenas apontava para o estado imoral em que os homens viviam, homens com homens, sodomismo, porque quando aqueles anjos desceram a Sodoma para salvar o justo Ló, sobrinho de Abraão, aqueles homens atentaram para aqueles anjos e recusaram as filhas virgens de Ló e queriam ter um relacionamento com aqueles anjos. Então, sempre nos foi mostrado este lado, os dias de Ló, a perversão do gênero humano, mas nunca nos demos conta que os dias de Ló também tem esta manifestação de Elohim, Deus feito carne, que ficou com Abraão, enquanto 2 anjos desceram a Sodoma, enquanto Billy Graham e Oral Roberts descem entre as denominações. Irmão Branham ensina que Billy Graham foi enviado às igrejas nominais, ou seja, às igrejas que não creem no poder pentecostal. Billy Graham, um anjo enviado de Deus, juntamente no mesmo tempo em que Deus também desce à terra para manifestar como filho do homem. Oral Roberts desce entre os pentecostais. São 3 anjos que desceram, diz irmão Branham, você pode procurar na mensagem, são 3 anjos enviados do céu, são 3 homens, 2 anjos e Deus em uma forma humana. Como sabemos que é Deus? Porque Abraão o chamou meu Senhor. Em uma outra tradução, Elohim, meu Senhor. O S do Senhor é uma letra maiúscula, mostrando que era o próprio Deus. Abraão o reconheceu como sendo Deus, o Deus que ele cria, o Deus que o chamara, o Deus que fizera a promessa a ele o reconheceu, inclinou-se. O pai da fé, aquele que tinha revelação, o pai da revelação, inclinou-se diante daquele homem. Isso não significa que nós hoje nos inclinaríamos ou nos inclinaremos diante do irmão Branham, não. Mas nós nos inclinaremos diante da mensagem, porque a mensagem ela não é produzida pelo homem. A mensagem não foi produzida por William Branham. A mensagem foi produzida pelo próprio Deus que desceu. A palavra, Cristo, a coluna de fogo, desceu e materializou-se para poder formar o quadro de 2 anjos descendo a Sodoma e um ficando com o eleito, com o Abraão, lá na montanha, e de costas para a tenda, discernindo os pensamentos do coração de Sara. Quando ela ouviu lá dentro da tenda, aquele homem dizendo, Abraão, chamando-o pelo seu novo nome. Como ele sabia que Abraão agora tinha um novo nome? Aquele homem, sentado de costas para a tenda, perguntou, onde está Sara? Não é mais Sarai. Como aquele homem sabia que Sara agora não chamava mais Sarai, e sim Sara? Porque tinha sido mudado por Deus os seus nomes no capítulo 17 do livro de Gênesis. Agora estamos no capítulo 18. Aquele homem, era ele que tinha mudado o nome de Abraão para Abraão. Ele que tinha mudado o nome de Sarai para Sara. Ele disse, eu vou te visitar, visitar-te-ei, eu, conforme a promessa. Aquele homem que estava ali conversando com Abraão, que tinha tido seus pés lavados por Abraão, que estava se alimentando com Abraão, entre uma mordida e outra, num pedaço de bolo, entre uma mordida e outra, em um pedaço de carne. Deus em uma carne humana, Deus em uma forma humana, dizendo a Abraão, cumprirei a promessa, porque é assim que Deus faz.
Toda vez que ele manifesta como um sinal, ele é um homem na terra. Tem hora que ele é um homem em parcialidade. Ele vem em justificação. Era um homem, Lutero, um sinal. Ele vem em santificação. Ele é um homem, John Wesley. Ele vem subindo um pouco mais para abranger a mensagem pentecostal. Fazer o povo crer na cura divina, crer na manifestação dos dons, sair do chão, voar, receber poder. Mas ele é também aquele no último sinal, quando o grão sai da casca pentecostal para manifestar a palavra em sua totalidade, como ele prometeu nos dias, como os dias de Ló, a vinda do Filho do Homem, a manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo, a palavra, a coluna de fogo, desceria em carne humana na sua igreja, o alfa tornando-se o ômega. Isso é tão importante nós vermos, porque quando ele manifestou como Filho do Homem, chamado Jesus, é diferente desta manifestação como Filho do Homem, aqui em São Lucas 17, 26 a 30, porque quando ele manifestou lá no princípio entre os judeus, ele manifestou naquele corpo de carne que nasceu de uma virgem para ser o cabeça da igreja, para ser o esposo da igreja, onde ele até mesmo podia ser adorado, onde o ceguinho inclinou-se e o adorou, onde a mulher Cirofenícia o adorou. Mas este Filho do Homem já não é como aquela manifestação do princípio, porque o Filho do Homem veio aqui manifestar na sua igreja, na sua noiva, ou seja, em um membro da noiva. O Filho do Homem manifestado em um homem, em um mensageiro que faz parte da noiva, que é a noiva. Cristo, o Filho do Homem. Isso você pode averiguar, provando sua palavra 236. É Jesus Cristo mesmo que descerá. Quem é Jesus Cristo? A luz, a coluna de fogo que descerá e se revelará para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disso. Quando o Filho do Homem descer, quando a coluna de fogo descer, quando aquela coluna de fogo descer e vier em carne humana para unir os dois, a igreja, a noiva, tem que ser a palavra. Ele é a palavra, ele é a luz, ele é a coluna de fogo, ele desce, e quando ele desce, ele une-se com a igreja, com a noiva, com o sétimo anjo, de acordo com o Apocalipse 10, para cumprir São Lucas 17:30, para também cumprir Malaquias 4, todas essas escrituras estão entrelaçadas. É a luz, é a coluna de fogo que nós temos a fotografia. Quando foi tirado o seu retrato lá em 1950, sob a cabeça do profeta William Branham, é aquela coluna de fogo, é aquele que é Jesus, que desce e une o crente com a palavra. A igreja tem que ser a palavra, a noiva tem que ser a palavra. É o que o irmão Branham diz, a igreja tem que ser a palavra. Quando é que a igreja torna-se a palavra? Quando vem Cristo e manifesta, vem do céu descendo numa nuvem, trazendo um livrinho aberto, coloca um pé na terra e outro no mar. Ali o profeta e a palavra tornam-se um. Ali a noiva come o livro. É ali quando Deus manifesta nos dias da voz do sétimo anjo, o último sinal. Não haverá mais sinais. É assim diz a Bíblia, é assim diz o Senhor. Depois da partida do profeta, muitos querem ser sinais, muitos querem ser mensageiros. Por todo mundo ouve-se relatos
de homens que levantam-se e dizem ser sucessor do último sinal. O último sinal foi Deus em uma carne humana, que discerniu os pensamentos de Sara, que obrou lá nos Estados Unidos da América, num homem chamado William Marion Branham. Esse foi o último sinal que a igreja recebeu. Depois disso, a igreja espera o arrebatamento, o filho prometido. Irmão Branham fala isso? Filho prometido é o rapto. Na mensagem, ou nas mensagens, Senhor, queríamos ver a Jesus. Porque tem mensagens intituladas Senhores, queríamos ver a Jesus, mas esta mensagem é Senhor, queríamos ver a Jesus, 251. Cristo é identificado mesmo em todas as gerações, 202. E ouvi mais agora ver, 112, 113. O Filho prometido é Cristo, vindo para nos arrebatar. Mas antes disso, Abraão tem que receber seu último sinal, tem que receber uma última visitação. A igreja precisa desta fé. É o que o irmão Branham diz, que a igreja precisa desta fé de arrebatamento, ou seja, esta revelação. Irmão Branham associa isso com os 7 trovões, associa que a igreja precisa ter esta fé de arrebatamento, precisa conhecer esta manifestação do Filho do Homem. Não pode haver arrebatamento para quem está em Sodoma. A promessa não foi feita a Ló, a promessa não foi feita aos sodomitas, a promessa não foi feita às denominações, a promessa é feita para um povo eleito, um povo chamado, um povo separado, um povo que foi tirado para fora, porque igreja significa os tirados para fora. Não é simplesmente os tirados para fora do mundo, mas os tirados para fora das denominações, os tirados para fora das interpretações, os tirados para fora da escravidão, assim como Israel era escravo no Egito, assim como Israel não podia adorar a Deus no Egito. Eles estavam entre um povo pagão, eles estavam entre um povo de adoradores de ídolos. Como servir a Deus em uma denominação, quando crê que Deus é 3? Como servir a Deus em uma denominação, quando eles têm em seus estatutos, em seus regulamentos, a ideia de que o batismo é falando Pai, Filho e Espírito Santo? Como servir a Deus em uma igreja onde as mulheres se tornam pregadoras, pastoras, quando Paulo lhes proíbe o ministério pastoral? Como servir a Deus entre os pagãos? É preciso ser retirado do meio do paganismo. É preciso ser chamado para fora. Por isso Deus enviou um profeta, assim como Israel saiu do Egito, é o tipo da noiva saindo das denominações, diz irmão Branham na mensagem O Sinal. Assim como a Israel foi enviado um profeta, um sinal, assim a noiva também recebe o seu sinal. Deus enviou um profeta e deu a ele 2 sinais, para que pudesse impressionar o povo e chamar o povo e reunir o povo para um êxodo. É isso que irmão Branham prega, o 3º êxodo. É um êxodo, é uma saída. Israel saiu do Egito. O povo, nos dias de Jesus, nos dias do profeta Paulo, tinha que sair do judaísmo, da religião organizada, para receber uma fé genuína, um esclarecimento genuíno quanto à palavra de Deus. Mas se você fica preso a uma denominação, você nunca vai conhecer, nunca vai entender, nunca vai ter uma verdadeira perceptividade do que é Deus, da palavra de Deus, nunca vai ter um contato com Deus, nunca vai ter uma experiência com Deus. Precisa-se sair da prisão, precisa-se sair do denominacionalismo, para poder passar pela experiência divina. Assim como Israel saiu do Egito, eles tiveram que ser batizados, passando pelo mar. Provavelmente, se você sair da denominação, você vai ter que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo.
Logo após o mar, você vai ter que encarar um processo de santificação, que é a segunda etapa da jornada. Como diz o irmão Brando na mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo. Há 3 etapas da jornada que todo crente tem que passar. 3 etapas da jornada: justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. Você pode ser justificado e talvez não chegar à santificação. Você pode ser justificado e santificado e talvez não ser batizado com o Espírito Santo. Mas é impossível não ser batizado com o Espírito Santo e não ter estas outras 2 etapas. Mas é um depois do outro. É assim como o ministério do irmão Bran, também houveram 3 etapas. A primeira etapa, a cura. A segunda etapa, profecia. E a terceira etapa, diz o irmão Bran na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, 262, foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Ali foi a terceira etapa, a revelação de todos os mistérios, a revelação dos 7 trovões, a revelação, a abertura do 7º selo. Tudo aquilo que não pôde se saber ao longo período de 2000 anos, foi revelado na terceira etapa. Quando Deus deu à igreja o seu último sinal, os dons na igreja não significa sinais. O mestre pode ter um dom de fazer conexões com os parágrafos e com os versículos bíblicos. Isso não lhe outorga o título de mensageiro, não lhe outorga o título de ser um sinal para a igreja. O mestre tem que ser submisso ao último sinal. O último sinal foi o profeta William Marion Branham, quando Deus desceu e fez um trabalho, um magnífico trabalho, um excelente trabalho escriturístico através da sua vida, do seu ministério. Nós notamos isso através da Bíblia, através da mensagem. Tudo que o irmão Branham falou aconteceu perfeitamente. Todas as visões, todas as suas predições, tudo aquilo que ele falou quanto aos que o rodeavam, quanto àqueles que vinham para receber uma palavra, para receber uma oração, o discernimento, tudo que o irmão Branham falou cumpriu perfeitamente. Então, estamos aguardando o arrebatamento, só o arrebatamento. Os profetas eram sinais, o último sinal, o último profeta, o último mensageiro. Vamos ler aqui, irmão Branham. Senhores, queríamos ver a Jesus, parágrafo 58, porque até agora foi praticamente as minhas palavras. Mas o que eu falo, o que o pregador fala, tem que estar baseado na mensagem. Se eu falo e não está na mensagem, não é de Deus. Porque foi Deus quem produziu a mensagem. Foi Deus quem enviou a mensagem. Foi Deus que fez soar 7 trovões. Seu último sinal. Parágrafo 58. Senhores, queríamos ver a Jesus. 3 anjos desceram pouco antes do filho prometido vir. Abraão havia peregrinado e tinha esperado um filho prometido. Ló tinha esquecido de toda a promessa e foi para Sodoma. E para começar, os sodomitas não acreditavam nele. Mas agora note, numa manhã quente, 3 seres desceram do céu, e ao chegarem a Abraão, um deles permaneceu com ele, e 2 deles foram até Sodoma, para chamarem o que restava em Sodoma, Ló e os que foram com ele. Senhores, queríamos ver a Jesus, 58, agora 61. E os verdadeiros crentes gentios estão esperando um filho prometido. É o arrebatamento, a vinda do Senhor nos ares para levar a sua igreja. Estamos esperando. Os verdadeiros crentes gentios estão esperando um filho prometido, o Filho de Deus. E temos esperado. Eles não estão em Sodoma. Eles foram chamados para sair. Sodoma era aquele membro morno de igreja, e houve como que um moderno Billy Graham que foi até Sodoma entre as denominações, um Oral Roberts, e eles estão aí batendo o evangelho. O irmão Branham está pregando, eles ainda estavam lá pregando.
Olha quão perto estamos do Filho prometido. Olha quão perto estamos do arrebatamento. Todos os sinais já foram dados. Aguardemos, permaneçamos na presença do sol para madurar, para ir no rapto, para amadurecermos a nossa fé e irmos no arrebatamento. Não deixe o diabo roubar o seu arrebatamento. Não deixe o diabo lhe dar outro sinal, porque assim como Deus tem os seus sinais, Satanás também tem os seus. Satanás também envia sinais. Surgirão falsos profetas, falsos pregadores, e farão tão grandes sinais. Também serão sinais que, se possível fora, enganaria até o próprio escolhido. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos nós? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca lhes conheci. Eu falei que o último sinal, eu preguei o que era o último sinal, eu mostrei o que era o último sinal, mas você quis ir além, você quis mais, você quis acrescentar. Talvez você não diminua esta escritura, mas você acrescente a ela. Quando a mensagem foi enviada, quando Deus enviou o profeta e todo o trabalho foi perfeitamente concluído, você ainda tem um outro sinal, um outro mensageiro, um outro pregador para chamar a atenção e roubar a atenção divina, a atenção que deve se dar à palavra somente, a roubar a reverência que deve se dar a Cristo tão somente. Sinais. O diabo tem seus sinais. São Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 11, que próprio Satanás transfigura-se em anjo de luz. Ele transfigura-se em um sinal. Olha, meus irmãos, um sinal. Luz é um sinal. Obreiros de Satanás. São Paulo também diz que eles são fraudulentos. Eles são uma fraude. Eles são uma mentira. Trabalhadores da transfiguração da luz. Sinais. Então, Abraão, o eleito, e seu grupo, um ficou lá e realizou um sinal para ele. Parágrafo 70, senhores, queríamos ver a Jesus. Aquele que ficou com Abraão, que não foi a Sodoma. Este anjo, o qual era um homem, mas era o próprio Deus, velado em uma carne humana. Note o sinal que ele realizou, dizendo o que ela fazia, com suas costas voltadas para ela. Olha o irmão Branco pregando. Senhores, queríamos ver a Jesus, parágrafo 70. Note o sinal que aquele homem realizou. Se você quiser folhear a mensagem até o final dela, você vai ver, você vai ver o irmão Brana realizando este sinal, e até mesmo de costas para a igreja, discernindo os pensamentos dos corações das pessoas, sabendo quem são as pessoas, sabendo seus nomes, sabendo seus problemas, sabendo de onde elas são, de onde vieram, por quem estavam ali, se não eram por elas mesmas, ou por eles mesmos. Note o sinal. Vamos mais um pouquinho, o que o irmão Branco vai falar. Suas costas voltadas para ela, voltada para a tenda, voltada para Sara, lá dentro da tenda. Jesus disse que isso se repetiria nos dias da vinda do Filho do Homem. Vemos a Billy Graham, vemos o fogo pronto para cair, a igreja esperando um filho prometido, e aqui estamos, tudo exatamente alinhado, esperando aquela hora, o filho prometido. Depois da manifestação do sétimo anjo, depois do ministério do irmão Branco, o que é que nós devemos esperar, irmão Branco? O filho prometido. Não devemos esperar mais nenhum sinal, irmão Branco. Não devemos esperar mais alguém que surja após a sua partida para também levar a mensagem adiante, irmão Branco. Não, espere o filho prometido. O último sinal
E lembre-se, 71 senhores queríamos ver a Jesus. E lembre-se do último sinal que Abraão viu. Tem certeza, irmão Branco, que é o último? Não é o penúltimo? Último sinal que Abraão viu. E nós que nascemos do Espírito de Cristo, somos a semente real de Abraão. A semente real de Abraão. Os filhos da fé de Abraão. Os descendentes reais de Abraão, aqueles que recebem a promessa, aqueles a qual o último sinal foi enviado. O sétimo anjo foi enviado a você, Lucas 17, 26 a 30, foi enviado a você, Malaquias 4 foi enviado a você, esse é o último sinal. Depois, há pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, mas estes não são sinais. Eu, talvez, se pudesse ter uma boa mensagem como um mestre, e se por acaso a mensagem se destacasse como se destaca em muitos grandes homens, e eles passam a ser ovacionados pelos homens, e passam a ser sinais, logo um parágrafo, logo uma escritura, logo um encaixe, para poder serem sinais também, sinais sem voz, porque todo sinal tem que ter uma voz, todo sinal tem que ter uma mensagem própria. E o irmão Brandt tinha uma mensagem própria, uma mensagem enviada da parte de Deus. Ele não trouxe a mensagem pentecostal. Pelo contrário, ele tinha uma grande mensagem que foi capaz até de conectar o que estava solto quando vieram os reformadores e conectou o que eles deixaram, os cabos soltos, como o irmão Brandt diz. Mas ele tinha uma mensagem própria. Ele era um sinal com uma voz. O último sinal, uma última manifestação, uma última aparição de Deus a Abraão antes do arrebatamento, antes do filho prometido vir. O último sinal, o último mensageiro, o último guia, o último profeta, o sétimo anjo. O último sinal, como é bom, como é bom, como é bom. O último sinal que Abraão viu, e nós que nascemos do Espírito de Cristo, somos a semente real de Abraão. Jesus prometeu que a semente real de Abraão veria o mesmo sinal que seu pai Abraão viu, antes que o filho prometido viesse. Não teve nenhum sinal mais, não teve nenhum sinal mais. Abraão, Sara tornou-se mãe logo a seguir, Isaac chegou, o último sinal foi Deus manifestado na carne de homem, Deus manifestando-se na igreja, 74, entre seu povo, Deus manifestado num homem, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, e este homem é Deus manifestado na igreja, porque este homem é um membro da noiva. Por isso que eu digo que a manifestação do Filho do Homem de São Lucas 17, 26 a 30 é diferente da manifestação do Filho do Homem quando nasceu de uma virgem. Porque aqui é o Filho do Homem em um membro da noiva. É o Filho do Homem manifestado em um homem na sua igreja. Lá não era na sua igreja. Nos dias de Jesus não era Deus, Jesus Cristo manifestado na sua igreja. Não, era Deus, era o Pai no Filho. Aqui é aquele Jesus Cristo na sua igreja, em um homem, William Branham, o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, o último profeta, o último sinal. Ah, mas muitos surgiram depois dizendo, você vai, pesquise, há homens na África do Sul, há homens na Nigéria, há homens na Europa, há homens nos Estados Unidos, há homens no Brasil, há homens na Índia, há homens na América Central, todos dizendo-se serem sinais para poder irem adiante. Mas a mensagem diz que a semente real, a noiva, o eleito, recebeu o seu último sinal quando Deus manifestou-se em carne humana. A voz do sinal, parágrafo 42. Eu tinha separado a mensagem, parece que ela não está aqui, mas vamos já direto para a última mensagem.
ouvi, mas agora vejo, parágrafo 112. Agora, nós observamos aqui em Lucas, no capítulo 17, o verso 30, que ele diz que nos últimos dias, que o Filho do Homem se revelaria como ele fez pouco antes de Sodoma e Gomorra, e as mesmas condições existiriam. Ele falou sobre Moisés, e queiram desculpar-me, não acerca de Moisés, mas acerca de Noé, como que o povo estava comendo, bebendo e assim por diante, casando e dando-se em casamento. Então ele chegou e ele disse agora, como foi nos dias de Ló, então assim também será quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Agora observe, o Filho do Homem foi revelado para o grupo de Abraão, como um homem, um profeta na forma de carne humana, um homem comum com poeira em suas roupas, e Abraão chamou de Elohim. Lá nos dias de Abraão, Abraão chamou de Elohim. Agora nós temos entendimento que aquele Deus que manifestou naquele corpo teofânico, manifestou agora, veio através da coluna de fogo, visivelmente fotografada, e depois escondeu-se dentro daquele corpo, para poder abrir os 7 selos, mas antes disso, já estava dando as características de quem ele era. Por isso, irmão Branco diz, Deus é identificado pelas suas características, pelo que ele fez lá atrás. Ele estava fazendo lá na América do Norte. O que ele fez lá atrás? Ele sabia os segredos dos corações das pessoas. O que ele estava fazendo na América do Norte? Também sabendo os segredos dos corações das pessoas. O que ele via, ele tinha visões lá atrás. O que ele estava fazendo naquele homem chamado William Branham? Também através de visões, conhecendo o futuro e vendo o passado da vida das pessoas. Deus é identificado pelas suas características, assim como o diabo também é identificado pelas suas características. Pela mentira, você identifica o diabo pela mentira, por sair fora da palavra, por querer ser o que ele não é, por querer ser igual ao Altíssimo. Se porventura o diabo manifestar, ele também vai querer ser como foi o último sinal. Ele também vai querer ter uma mensagem como teve o William Branham. Ele não vai querer ser um membro do quíntuplo de Efésios, do qual o irmão Branham faz parte, e submeter-se à mensagem. Ele vai querer ser um sinal também e ter uma mensagem. O diabo é identificado pelas suas características. Como caíste do céu, Lucifer, pois falaste no seu coração, quero estar acima das estrelas, quero ter uma mensagem que todos olhem para mim e me reverenciem, que todos me ouçam, que todos se inclinem para mim. Como caíste do céu, Lucifer? O último sinal foi Deus manifestado em uma carne humana. Está recheada a mensagem destas afirmações. Jesus prometeu, 113, ouvi, mas agora vejo. Aqui nos últimos dias, o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão, um pouco antes do fogo cair. Recordem, a igreja nunca recebeu mais testemunhas. Não é possível, irmão Brana? Vamos ler novamente? Quando o Filho do Homem seria revelado para aquele mesmo tipo de grupo? Quando é que o Filho do Homem vai ser revelado? Irmão Brana diz na mensagem, qual é a atração sobre a montanha? Se eu disser qual é o seu problema, se eu disser qual é o problema com a senhora, por que a senhora está aqui, a senhora crerá que Lucas 17, 26 a 30 está manifestado? Ou seja, o Filho do Homem não é o irmão Branham, o Filho do Homem é a coluna de fogo, meus irmãos. O Filho do Homem é quando Jesus voltou à forma original, quando ele voltou à luz, porque ele disse que ele saiu de Deus e veio ao mundo, e ele deixaria o mundo e voltaria outra vez para Deus. Ele tinha que voltar para o Pai, porque o Pai era maior do que aquele corpo humano.
Aquele corpo humano está no lugar onde nós iremos morar, na casa de meu Pai, no lugar onde nós iremos morar eternamente. Lá está aquele corpo para ser o nosso líder, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, no plano físico e humano, quando ele vem manifestar, ele vem como coluna de fogo. E para falar as palavras claramente para nós, os seres mortais, ele precisa sair de coluna de fogo, materializar e falar palavras naturais para que o povo possa compreender o que ele quer fazer e falar. Foi o que aconteceu quando Israel, em sua jornada a caminho da terceira etapa, que é Canaã, Deus manifestou como coluna de fogo, e o monte tremia, e as vozes dos trovões eram tão grandes, que o povo pensou que pereceria, e pediu a Moisés que Deus falasse com ele, e ele transmitisse a mensagem ao povo. E desde então, Deus estabeleceu que falaria assim com o povo, falaria através do profeta, Deus no profeta, falando palavras para o povo. E Moisés punha até um véu sobre o seu rosto, para poder falar com o povo, porque a glória de Deus era grande, era tamanha que eles não podiam nem olhar no rosto de Moisés, porque o véu também aponta para o véu que estava posto sobre os judeus, para o véu denominacional, tradicional, que também está posto nos corações das pessoas. Mas destapa o véu, rompe o véu, para ver o que tem dentro do véu. Rompa o véu, atravesse o véu, porque entre o santíssimo lugar e o santo lugar e o santo dos santos havia um véu, e aquele véu escondia a palavra, e aquele véu era um véu de peles de texugo no templo, mas ele chegou a ser um véu de pele humana, quando nasceu de uma virgem, e ali estava o véu, velando a palavra. Aí estão os profetas velando a palavra. Aqui está o sétimo anjo, velando o último sinal, velando a coluna de fogo, velando o Senhor Jesus Cristo, que prometeu regressar, que prometeu, de acordo com sua palavra em São Mateus 24, que quando Israel se tornasse nação, aquela geração que visse Israel voltar para sua pátria, não passaria 40 anos sem que ele manifestasse como Filho do Homem. Manifestação do Filho do Homem não é o arrebatamento, é Deus em uma carne humana chamado profeta. O Filho do Homem, Ezequiel, foi chamado o Filho do Homem, Filho do Homem. Jesus, Filho do Homem. Deus em uma carne humana, Filho do Homem. Irmão Brand diz, a igreja, 113, ouvi, mas agora vejo, a igreja nunca mais recebeu testemunhas, nunca mais. Abraão não recebeu mais um homem, depois daquele homem que comeu carne com ele, que tinha os seus pés empoeirados, ele não recebeu mais testemunhas, ele não recebeu mais mensageiros, ele não recebeu mais líderes. É assim diz o Senhor, Abraão e os outros não receberam. Explicar a mensagem não me outorga o título de mensageiro. Ter um dom de poder pregar não me outorga o título de mensageiro. Muitos homens com dons, querendo ter o título de mensageiros, pós-partida do irmão Brana, muitos homens, e as suas dissoluções, interrompendo um processo da igreja. Mas Deus sabe como cuidar da sua igreja, Deus sabe como cuidar da sua noiva. Deus livra-nos de todo mal, Deus livra-nos de toda armadilha, Deus livra-nos de todo laço do passarinheiro. Deus tira os nossos pés de um charco de lodo, onde nós estamos afundando em uma areia movediça, e coloca os nossos pés sobre uma rocha firme, sobre a palavra, sobre a revelação, para crer verdadeiramente no profeta que ele enviou, para crer verdadeiramente naquilo que Deus mesmo fez.
e não que o homem faz, porque dons são dados sem arrependimento. É algo que nasce com o homem, uma clareza, é uma capacidade que o homem tem de pregar, e por isso ele está acima, a congregação o ovaciona, e o seu coração se incha, e também pensa que é um sinal. A igreja nunca mais recebeu testemunhas. Abraão e os outros não receberam. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido imediatamente após aquilo. E a igreja está esperando o filho prometido. Meu irmão Branham, a igreja está esperando o filho prometido. Ele virá bem após os dias deste ministério. Ele será revelado dos céus. Irmão Branham diz na mensagem Provando a Sua Palavra, pregada no dia 26 de abril de 1965, assim diz o Senhor, vocês estão recebendo seu último sinal. O último sinal foi Deus manifestado em carne humana a Abraão. O último sinal à igreja, o último mensageiro foi Deus manifestado no sétimo anjo, quando Deus revelou toda a sua palavra à sua igreja. Amém, meus queridos irmãos? Amém. Senhor Jesus Cristo, somos agradecidos ao Senhor por estarmos aqui tão longe da América do Norte, tão longe da manifestação do último sinal, mas o Senhor cuida da sua semente, o Senhor cuida de nós. Não é a nossa capacidade, porque nós não temos nenhuma capacidade. Se não for ao Senhor nos livrar, se não for ao Senhor nos salvar, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos sendo enganados, mas o Senhor tem nos livrado. Temos sentido o teu amor sobre a nossa vida, temos sentido o seu amor, Senhor, e temos visto mesmo tão longe. Podemos crer na sua palavra, no que aconteceu lá atrás, no que aconteceu nos dias da voz do sétimo anjo, quando o Senhor manifestou lá naquela igreja, quando o Senhor andou na América do Norte e operou este sinal. E nós estamos aqui crendo que somos lavoura daquela plantação. Estamos crendo que aquele último sinal foi o grão, primeiro grão que chegou ao amadurecimento, e como grão, quando chegava ao amadurecimento, ele era movido perante o Senhor, pelo sacerdote, e aquilo era um testemunho de que outras sementes estavam vindo. Somos lavoura, Senhor, daquele grão que foi movido perante o Senhor, o sétimo anjo. Malaquias 4, São Lucas 17, 26 a 30, Zacarias 14, 6 e 7, entre tantas escrituras que falava desse ministério. Queremos te render graças, te agradecer por estas coisas serem claras e visíveis, nós podermos fazer parte desse rebanho onde o Senhor é o nosso pastor. Obrigado, Senhor. Abençoa a cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs, daqueles que ouvem e se regozijam com a sua genuína palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Só temos que lhe agradecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Muito obrigado pela audiência dos irmãos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Continue orando por nós e nós sempre, de uma forma ou outra, estamos orando por todos os irmãos. Deus abençoe a todos que fazem parte do meu ministério, todos os irmãos que confiam que Deus tem nos dado esse ministério, e muito obrigado pelas vossas orações. Eu aqui também continuo orando por vocês e em breve nós todos estaremos nos encontrando. Amém? Deus abençoe. Saudação a todos os irmãos. Amém.